No instante em que o reitor chamou o nome de Rafael Santos para entregar o diploma de arquitetura, o jovem sentiu o peito apertar como se o ar tivesse desaparecido do grande auditório da Universidade de Lisboa. Ali, sob as luzes quentes do palco e os aplausos educados da plateia repleta de famílias orgulhosas, ele viu o pai, António, erguer-se de repente na terceira fila, o rosto vermelho de fúria, e gritar alto o suficiente para ecoar pelas paredes antigas: "Você não é mais meu filho. Um gay na nossa família. Nunca mais ponha os pés em casa." A mãe, Isabel, baixou a cabeça chorando em silêncio, o irmão Diogo ficou paralisado, e o resto da família de Oeiras simplesmente virou as costas e saiu em fila, deixando um vazio doloroso no lugar onde antes estavam os sorrisos forçados de orgulho. Rafael ficou ali, o diploma na mão trêmula, o coração partido em 1000 pedaços enquanto os colegas sussurravam e os professores desviavam o olhar. O beijo rápido que dera em João minutos antes, nos bastidores, um gesto de pura felicidade depois de 4 anos de segredo, tinha sido visto por alguém chegar aos ouvidos do pai como uma bomba. Ele desceu o palco quase a correr, as pernas pesadas como chumbo, o toga preta arrastando no chão de mármore. Lá fora, no pátio ensolarado de maio em Lisboa, o ar cheirava a flores de jacarandá e a liberdade que ele nunca imaginara custar tanto. João esperava-o perto da fonte, os olhos castanhos cheios de preocupação e amor, os braços abertos. "Rafael, eu sinto tanto, vamos embora daqui", murmurou ele, puxando-o para um abraço apertado que cheirava a colónia fresca e a segurança. Rafael chorou ali mesmo, as lágrimas quentes molhando a camisa de João, o corpo tremendo com soluços que vinham do fundo da alma. Tudo o que ele construíra, as notas altas, o estágio na firma de arquitetura no Chiado, os planos de futuro, parecia desmoronar diante da rejeição mais cruel. A família sempre fora conservadora, missas dominicais em Sintra, jantares onde o pai falava de homens de verdade e a mãe concordava em silêncio. Rafael escondera-se durante anos, namoros secretos na faculdade, noites em que fingia estar com amigos quando na verdade estava com João no apartamento pequeno de Príncipe Real. Agora o segredo explodira no dia mais importante da sua vida. Eles pegaram o elétrico 28 até ao centro, o vento quente da primavera batendo no rosto de Rafael como um consolo amargo. Em casa dos pais em Oeiras, ele entrou apenas para pegar uma mala, o pai trancado no escritório, a mãe suplicando baixinho: "Filho, espera, ele vai acalmar." Mas Rafael não esperou. "Acabou, mãe. Ser quem eu sou é vergonha para vocês, então eu escolho ser livre." Diogo, o irmão mais velho, observava da porta da cozinha, o rosto impassível, mas os olhos traíam culpa. Rafael saiu com 2 malas, o computador no ombro, o coração pesado mas determinado. João esperava no carro emprestado, o motor ligado, pronto para levá-lo para o pequeno apartamento em Alfama onde vivia com um colega. A noite caiu sobre Lisboa, as luzes do castelo de São Jorge brilhando como estrelas distantes, e Rafael deitou-se na cama estreita ao lado de João, o corpo exausto, a mente rodando em círculos de dor e dúvida. "Será que eu mereço isto? Por amar um homem", sussurrou ele no escuro. João apertou-lhe a mão. "Tu mereces o mundo, Rafael. E eu estou aqui." Mas o sono demorou a chegar, assombrado por imagens da família virando as costas, do pai gritando, da mãe chorando sem fazer nada. O diploma estava sobre a mesa, símbolo de vitória que agora parecia vazio. Pela primeira vez na vida, Rafael sentiu-se verdadeiramente sozinho, mesmo com o homem que amava ao seu lado. Os dias seguintes foram um nevoeiro de silêncio e lágrimas. Rafael acordava no apartamento de Alfama com o som dos sinos da Sé e o cheiro de pão fresco da padaria da esquina, mas o peito doía como se tivesse sido esmagado. João preparava café forte, sentava-se ao lado dele na varanda minúscula com vista para as telhas vermelhas e o rio Tejo ao longe, e falava baixinho sobre o futuro. "Vamos arranjar um lugar só nosso, tu e eu. Lisboa é grande, tem espaço para quem somos." Rafael ouvia, assentia, mas por dentro a voz do pai ecoava sem parar: "Um gay na nossa família." Ele tentava trabalhar no portfólio, enviar candidaturas para estágios, mas as mãos tremiam ao lembrar da cerimónia. A mãe ligou uma vez, a voz embargada: "Filho, o teu pai está furioso, mas eu não sei o que fazer." Rafael respondeu seco: "Se não sabes, então não faças nada, mãe." Desligou e chorou no ombro de João durante meia hora. Sofia, a melhor amiga da faculdade, apareceu com um bolo de pastel de nata e abraços apertados. "Tu não estás sozinho, Raf. Eu sempre soube, desde o 2º ano, quando te via olhar para o Miguel nas aulas de História da Arte. E o resto do grupo também sabe. Ninguém te julga." Eles saíram para um passeio pelo bairro Alto à noite, as ruas estreitas cheias de gente jovem, bares com fado misturado a música eletrónica, casais do mesmo sexo de mãos dadas sem medo. Rafael observava tudo com olhos novos, o peito apertado de inveja e esperança. Em Oeiras, nunca teria sido possível. Lá, os vizinhos comentavam, a igreja condenava. Aqui, em Lisboa, o mundo parecia maior.
Mas a crise interior não parava. Ele questionava tudo, as brincadeiras de criança em que o pai o obrigava a jogar futebol em vez de desenhar, os olhares de desaprovação quando ele gostava de cores vivas, as noites em que rezava para ficar normal. João ouvia tudo, paciente, sem pressionar, só segurando-lhe a mão. Uma noite, depois de um jantar simples de bacalhau, Rafael desabafou: eu construí a minha vida toda para agradar a eles, Miguel. Agora que eles me rejeitaram, quem sou eu sem isso? João respondeu com voz firme: tu és o homem mais corajoso que conheço. E o meu amor? O fim de semana trouxe a primeira brisa de alívio. Eles foram até Cascais de comboio, caminharam pela praia de areia dourada, o vento salgado bagunçando o cabelo de Rafael. Pela primeira vez desde a formatura, ele riu de verdade quando João o puxou para dançar ao som de uma guitarra distante de um artista de rua. Mas ao voltar para casa, uma mensagem da mãe: o teu pai destruiu as tuas fotos de infância. Por favor, volta para conversarmos. Rafael apagou a mensagem, o peito ardendo de raiva e mágoa. Ele não voltaria. Não ainda. Precisava aprender a respirar sem o peso da aprovação deles. João preparou-lhe um banho quente, acendeu velas, e ficaram ali em silêncio, o corpo de Rafael finalmente relaxando nos braços dele. A noite foi longa, cheia de conversas sobre sonhos. Rafael queria abrir o seu próprio estúdio de arquitetura sustentável, João terminava direito e sonhava com advocacia para direitos LGBT. Pela primeira vez, Rafael sentiu que talvez, só talvez, o futuro pudesse ser deles. Mas o vazio da família ainda doía como uma ferida aberta. A comunidade começou a abraçá-lo devagar. Sofia apresentou-o a um grupo de amigos no Príncipe Real, um café tranquilo com paredes cheias de livros e bandeiras arco-íris discretas. Ali, Rafael ouviu histórias parecidas, rapazes rejeitados por pais do Alentejo, raparigas expulsas de casa em Bragança. Pela primeira vez, sentiu que a sua dor tinha companhia. Um rapaz chamado Tiago, designer gráfico, contou como o pai o expulsara aos 16 anos e agora, 10 anos depois, o procurava para pedir perdão. Rafael ouvia, o coração apertado, perguntando-se se o seu pai algum dia faria o mesmo. As noites no bairro alto tornaram-se rotina, jantares simples, risos, conversas profundas sobre identidade, sobre como Portugal mudara tanto desde a Revolução dos Cravos, mas as famílias antigas ainda carregavam o peso do passado. Em casa, as coisas com João aprofundavam-se. Eles cozinhavam juntos, discutiam projetos, faziam planos para viajar até ao Porto no verão. Mas Rafael ainda tinha pesadelos, o pai gritando, a mãe chorando, Diogo virando as costas. Acordava suado, João acalmando-o com carinhos na testa. Deixa o tempo fazer o trabalho dele, dizia. Um dia, Rafael encontrou uma carta antiga que guardara da avó, onde ela falava de amor verdadeiro sem julgar. Leu-a em voz alta para João, os olhos marejados. A amizade com Sofia cresceu, ela ajudou a preparar o currículo, acompanhou-a em entrevistas. Uma firma pequena no Chiado chamou-o para uma conversa. Gostamos do teu portfólio, Rafael. A tua visão sustentável é o que procuramos. Ele saiu dali com esperança no peito pela primeira vez em semanas. Mas a pressão social ainda existia. Num almoço familiar de João, pais liberais de Coimbra, Rafael sentiu-se acolhido como nunca, mas ao mesmo tempo culpado por não ter isso na própria família. À noite, sozinho no terraço, pensou no tio que nunca conhecera, um irmão do pai que desaparecera jovem. Rumores de que era diferente. Flashbacks vieram, o pai queimando uma revista de moda que Rafael trouxera da escola, dizendo, isso é para meninas. Ele chorou em silêncio, o Tejo brilhando ao longe como um espelho das suas lágrimas. João encontrou, abraçou por trás. Tu não precisas mais esconder, amor. Eu vejo-te inteiro. Rafael virou-se, beijou-o devagar, sentindo pela primeira vez que o amor podia curar. A cidade de Lisboa, com as suas colinas e luzes, parecia abraçá-lo também. Ele começou a desenhar novamente, projetos cheios de luz e espaço aberto, como se construísse a casa que nunca tivera. A crise ainda estava lá, mas já não o dominava. Ele estava a crescer, passo a passo, no meio da dor. O emprego chegou como um raio de sol. A firma no Chiado ofereceu-lhe contrato, projeto inicial de uma casa sustentável em Sintra, ironia do destino. Rafael mergulhou no trabalho, desenhando linhas limpas, espaços que respiravam liberdade. As noites com João tornaram-se mais leves, jantares em rooftops com vista para o rio, passeios de mão dada pela Avenida da Liberdade, risos partilhados. Um fim de semana foram até ao Porto, caminharam pela Ribeira, beijaram-se na Ponte Dom Luís, o vento do Douro levando embora parte da tristeza. Aqui poderíamos viver um dia, disse João, os olhos brilhando. Rafael sorriu, contigo, em qualquer lugar. O amor deles aprofundava-se em pequenos gestos, João levando-lhe café ao escritório,
Rafael surpreendendo-o com desenhos do apartamento dos sonhos deles. A sociedade em Lisboa era acolhedora, mas nem tudo era perfeito. Num projeto de grupo, um colega mais velho fez comentário velado sobre opções de vida. Rafael respondeu calmo: a minha vida é amar quem eu amo. Ponto final. O colega corou, desculpou-se. Pequenas vitórias que construíam força interior. Com Sofia, ele frequentava eventos no centro LGBT, ouvia palestras sobre direitos, sentia-se parte de algo maior. Mas a família ainda doía. A mãe enviava mensagens esporádicas: o teu pai pergunta por ti em silêncio. Diogo nunca escreveu. Rafael bloqueou o número do pai, mas guardava as fotos antigas no telefone, olhando-as à noite, perguntando-se onde tudo correra mal. Numa tarde quente de julho, no terraço do apartamento novo que alugaram juntos em Campo de Ourique, Rafael contou a João sobre os e-mails antigos que encontrara no computador do pai quando o ajudara a formatar 2 anos antes. E-mails de um homem chamado Luís, parceiro de negócios, palavras de amor escondidas, ameaças de escândalo, pagamentos silenciosos para calar. O meu pai julgou-me porque ele próprio escondeu quem era, disse Rafael, a voz tremendo. João ouviu em silêncio, depois abraçou-o forte. Quando estiveres pronto, usa isso para libertar-te, não para magoar. Rafael assentiu, mas a semente da revelação plantou-se. O trabalho florescia, o amor florescia, mas a ferida familiar ainda sangrava. Ele sentia-se mais forte, mais ele próprio, desenhando casas que simbolizavam lares verdadeiros, cheios de luz, sem segredos. Lisboa, com as suas ruas íngremes e coração aberto, ensinava-lhe que a vida continuava, mesmo depois da rejeição. Ele estava a escolher-se a si mesmo, dia após dia. O telefonema da mãe veio numa tarde de agosto, a voz dela fraca como nunca. Rafael, o teu pai está doente do coração. Ele não diz, mas eu vejo. Por favor, vem falar conosco. Só uma vez. Rafael hesitou, o peito apertado, mas o amor residual falou mais alto. Marcou encontro num café neutro em Oeiras, perto da casa antiga. João quis acompanhá-lo, mas Rafael foi sozinho, o coração batendo forte como no dia da formatura. Quando entrou, a mãe levantou-se, abraçou-o chorando. O pai ficou sentado, rosto magro, olhos evitantes. Diogo não veio. Filho, nós erramos, começou a mãe. O pai resmungou, erramos nada. Ele escolheu este caminho. Rafael sentou-se, as mãos firmes sobre a mesa. Contou tudo, a dor, a solidão, o amor por João, a vida que construíra. O pai ouvia, o rosto endurecendo. Então Rafael tirou do bolso as folhas impressas, os e-mails antigos, as palavras de paixão, os pagamentos. Tu julgaste-me por ser gay, pai. Mas tu próprio tiveste um amante homem durante 2 anos. Escondeste, pagaste para calar. E agora rejeitas-me. O silêncio caiu como uma pedra. A mãe olhou para o marido, os olhos arregalados. António empalideceu, as mãos tremendo. Como sabes? Rafael respondeu calmo, encontrei por acaso. Não usei antes porque te amava. Mas agora vejo a hipocrisia. Tu não me rejeitaste por ser gay. Rejeitaste porque eu sou o espelho que tu não queres ver. A mãe começou a chorar baixinho. O pai não negou, só baixou a cabeça. Eu era jovem. O negócio e a família, a voz falhou. Rafael levantou-se. Eu não vim destruir-vos. Vim libertar-me. Se quiserem fazer parte da minha vida, aceitem-me inteiro. Caso contrário, adeus. Saiu do café com o coração mais leve, o Tejo brilhando ao longe como um caminho aberto. João esperava em casa, abraçou sem perguntas. Naquela noite, Rafael dormiu tranquilo pela primeira vez em meses. A confrontação doera, mas libertara. A mãe ligou dias depois, sozinha: eu quero conhecer o João. O teu pai ele precisa de tempo, mas eu não vou perder-te. Rafael sorriu ao telefone. O crescimento chegara, ele já não precisava da aprovação deles para respirar. Tinha construído a sua própria família, João, Sofia, os amigos novos, o trabalho que amava. Lisboa continuava a sua vida, vibrante, acolhedora. Ele estava pronto para o que viesse. Os meses seguintes trouxeram cura lenta. A mãe visitou o apartamento novo, conheceu João, chorou ao ver o amor deles, simples e verdadeiro. Eu sempre soube que eras especial, filho. Desculpa ter demorado tanto. O pai não apareceu, mas enviou uma mensagem curta: cuida de ti. Não era perdão completo, mas era um começo. Rafael e João celebraram o primeiro aniversário juntos com um piquenique no Parque Eduardo VII, o sol quente de setembro, risos e planos para o futuro.
Rafael abriu o seu estúdio pequeno, o primeiro projeto solo, uma casa para um casal gay em Cascais, símbolo perfeito. Diogo ligou uma vez, voz rouca: irmão, eu errei. Vamos tomar um café. Rafael aceitou. Passo a passo, as pontes reconstruíam-se, não como antes, mas mais fortes, honestas. Nas noites calmas, Rafael refletia sobre a jornada, da rejeição pública ao abraço do amor próprio. A crise de identidade transformara-se em orgulho tranquilo. Ele ajudava agora outros jovens no grupo LGBT, contando a sua história sem amargura. João, ao seu lado, era o porto seguro, o parceiro que via o seu crescimento com admiração. Um fim de semana em Sintra, caminharam pelos jardins do palácio, mãos dadas, sem medo. Tu mudaste-me, Rafael. Fizeste-me acreditar que o amor vence, disse João. Rafael beijou sob as árvores centenárias. A família ainda tinha feridas, mas ele já não carregava o peso sozinho. Hoje, olhando o Tejo da janela do estúdio, Rafael sorriu. A vida não era perfeita, mas era sua. Ele escolhera a verdade, pagara o preço, colhera a liberdade. E no meio de tudo, encontrou-se a si mesmo, homem, arquiteto, filho, namorado, amigo. Completo. Depois de tudo isto, pergunto-vos, a rejeição familiar por causa da orientação sexual pode alguma vez ser justificada em nome da tradição e da honra? Verdadeiro ou falso? 1014 palavras.